Você não viu isso na Globo, nem no G1. Mas o que está acontecendo entre Brasil e Estados Unidos pode se tornar o maior colapso econômico desde o Plano Collor. E o que disparou essa guerra comercial histórica não foi petróleo, armas ou escândalos diplomáticos. Foi algo mais silencioso, mais sutil e infinitamente mais simbólico: o Drex. A moeda digital do Banco Central, ainda em fase de implantação no Brasil, surgiu como peça-chave de um plano ousado apresentado por Lula na última cúpula dos BRICS. A proposta era simples na superfície, mas provocativa no fundo: criar uma nova moeda para as transações internacionais entre países emergentes e tirar o dólar do centro do mundo. Só que quem manda no dólar não aceita a concorrência. A reação dos Estados Unidos não demorou. Donald Trump voltou ao poder e respondeu como sempre faz, com força bruta. No dia 9 de julho, anunciou uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros. Donald Trump anuncia a tarifa de 50% para o Brasil. 50%, 5 vezes mais do que aquela tarifa de 10% que era esperada. Isso mesmo, 50%. Um ataque econômico de 42 bilhões de dólares contra o Brasil. 5 vezes mais do que o mercado esperava. Mas engana-se quem acha que essa tarifa é apenas uma medida comercial. No comunicado oficial divulgado por Trump em sua própria rede, ele deixa claro: o Brasil está sendo punido por 3 motivos. Primeiro, pelas perseguições políticas internas, especialmente contra Jair Bolsonaro. Segundo, pela censura imposta pelo STF, comandado por Alexandre de Moraes, contra redes sociais americanas. E terceiro, por práticas comerciais que ele classifica como desleais, onde o Brasil historicamente taxa produtos dos Estados Unidos enquanto recebe benefícios comerciais em troca. Ou seja, não é só sobre soja e carne, é sobre ideologia, censura, diplomacia e poder. Mas aqui no alvo da notícia, a gente não fica só na superfície, porque além desses motivos oficiais, uma pergunta paira no ar: por que agora? Por que Trump decidiu mirar o Brasil com uma força tão precisa e estratégica, justo após Lula apresentar o Drex como possível base para substituir o dólar no sistema internacional? Essa pergunta é o que torna o Drex uma peça explosiva nesse tabuleiro. O Brasil não é a primeira nação a sugerir moedas paralelas. A China, por exemplo, já avançou com o Yuan digital. A Rússia tentou negociar petróleo fora do sistema SWIFT. Mas quando um país da América Latina, um dos maiores exportadores do agro mundial, sugere algo parecido, o jogo muda. O Drex foi apresentado como moeda digital nacional, mas ao usá-lo como argumento para liderar o BRICS financeiramente, o Brasil deu um passo que os Estados Unidos não toleram: ameaçou o domínio do dólar. E nessa disputa, o dólar é mais que papel, é arma, é controle, é geopolítica em sua forma mais pura. A carta de Trump, então, surge como um documento histórico. No texto, ele chama a atuação do Supremo Tribunal Federal de insidiosa e diz que o Brasil cometeu abusos contra os direitos fundamentais de liberdade de expressão dos americanos. Ele não está falando apenas de retórica. Ele cita com todas as letras as ordens de censura emitidas por Alexandre de Moraes contra plataformas americanas, como Twitter/X, YouTube e até a própria Trump Media. A empresa de Trump, aliás, está processando Moraes na justiça americana, acusando o ministro de impor censura ilegal, multas arbitrárias e ameaças comerciais. É a primeira vez na história recente que uma autoridade de outro país, membro do judiciário, é formalmente acusado de atentar contra interesses internos dos Estados Unidos, e isso, naturalmente, escancara a gravidade da situação. Mas a carta não para por aí. Trump também sai em defesa explícita de Jair Bolsonaro. Ele diz que o ex-presidente brasileiro está sendo vítima de uma caça às bruxas e que o julgamento contra ele não deveria estar acontecendo. Para Trump, Bolsonaro é um líder respeitado internacionalmente e o processo contra ele representa uma desgraça internacional. A leitura estratégica disso é direta. Trump está dizendo ao mundo que o Brasil está perseguindo seus aliados e que quem toca em Bolsonaro toca em sua própria base ideológica. O tom é claro: mexeu com ele, mexeu comigo. O Brasil foi avisado e ignorou. Enquanto isso, a mídia brasileira insiste em dizer que a tarifa é puramente comercial. Mas vamos aos fatos. Essa não é a primeira vez que Trump usa sanções econômicas como forma de punição política. Foi assim com a China, foi assim com o Irã, foi assim com a União Europeia durante sua primeira presidência.
Trump governa com tarifas. Ele aplica pressão econômica quando quer quebrar a resistência política de um país. E aqui, com o Brasil, a estrutura é a mesma. Mas tem um agravante: o Brasil é muito mais vulnerável. Nossa balança comercial depende fortemente do agronegócio, e boa parte dessa exportação vai direto para os Estados Unidos. A decisão de Trump, então, não é aleatória. Ele mirou no agro, coração da economia brasileira, e disparou. Produtos como carne bovina, soja, milho, açúcar e celulose ficaram imediatamente 50% mais caros para o consumidor americano. Resultado, as encomendas despencaram. Exportadores entraram em pânico, o dólar disparou, a bolsa caiu. O impacto foi direto, rápido e devastador. E esse foi só o primeiro movimento. Trump já autorizou a abertura de uma investigação comercial contra o Brasil, usando o mesmo mecanismo jurídico que deu início à guerra comercial com a China. Esse processo, se avançar, pode resultar em sanções ainda mais severas, incluindo restrições financeiras, cortes em acordos de importação e congelamento de linhas de crédito internacionais. E enquanto o Brasil reage com arrogância, o mercado reage com medo. Lula foi à imprensa dizer que não se preocupa com ameaças e que o Brasil responderá de forma recíproca. Só que ele parece esquecer que a economia americana é mais de 12 vezes maior que a nossa. Se o Brasil resolver colocar taxas em produtos dos Estados Unidos, quem vai pagar essa conta é o consumidor aqui. Produtos eletrônicos, medicamentos, maquinário, insumos agrícolas, tudo pode subir de preço em questão de semanas. E Trump já deixou claro, se o Brasil retaliar, ele vai dobrar a tarifa. Estamos falando de uma possível taxa de 100% sobre produtos brasileiros. Isso, na prática, seria um bloqueio total ao nosso comércio com o segundo maior parceiro econômico do país. E o povo? Bom, como sempre, o povo vai sentir na pele. No próximo bloco, a gente vai entrar nos efeitos diretos dessa guerra comercial na economia do dia a dia. Aumento de preços, demissões no agro, fuga de investimentos e o início de uma possível recessão. E mais, por que o Drex, mesmo sem estar na carta, pode ser a peça oculta que acendeu esse conflito?